Querido amigo, querida amiga, agora pela manhã, dia 12 de outubro, dia das crianças, tomando meu café, eu quero trazer para você uma reflexão, pensando justamente nas crianças. E me deparei com um texto que eu julgo muito interessante para a nossa reflexão. O texto é Gênesis capítulo 33, versículo 12 até o 14. Diz assim: Disse Esaú: Partamos e caminhemos, eu seguirei junto de ti. Porém Jacó lhe disse: Meu senhor sabe que estes meninos são tenros, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passa, meu senhor, adiante do seu servo. Eu seguirei guiando-os pouco a pouco no passo do gado que me vai à frente e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir. Querido amigo, querida amiga, as crianças. Bem, quando nós fazemos aquela famosa brincadeira, a brincadeira de que as crianças precisam seguir os nossos passos, né, os passos dos adultos, nós então observamos duas coisas. Primeiro, ou a criança não consegue nos acompanhar no nosso passo, no nosso ritmo, e segundo, por elas não conseguirem, muitas delas acabam desanimando, não é verdade? Muitas delas acabam desanimando e não continuam mais seguindo como nós gostaríamos que elas nos seguissem. As crianças, elas têm uma certa fase da vida que elas acabam adotando alguém como modelo. Elas acabam adotando alguém para seguir, para ter ali alguém para se espelhar e para dizer: olha, eu quero ser como você, eu quero pelo menos chegar perto daquilo que você é. São os referenciais que as crianças acabam adotando na sua vida e elas querem ser daquela maneira. Pois bem, querido amigo, querida amiga, talvez pensando nisso, o próprio Salomão ele escreveu, está lá em Provérbios capítulo 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Todos nós sabemos, e quem convive com pessoas que têm Alzheimer, elas sabem disso melhor do que outros. Uma pessoa, quando ela enfrenta o Alzheimer, ela esquece coisas agora, que acabou acontecendo pela manhã, ou até se esquece de pegar a xícara, talvez, e continuar tomando seu café. Muitas até esquecem da sua alimentação. E justamente essas pessoas que enfrentam o Alzheimer, elas não esquecem de uma coisa. Elas não esquecem daquilo que elas viveram lá na infância. Elas não esquecem aquilo. Querido amigo, querida amiga, seguir os passos de um adulto para uma criança é algo complicado. É uma tarefa difícil. As pernas dos adultos são muito grandes e isso dificulta esse processo de que a criança siga a nossa caminhada. Elas se frustram, elas não são grandes o bastante para poderem dar aqueles passos enormes. E assim elas desanimam da caminhada e logo logo você olha para trás e está lá a criança sentada na beira do caminho. Querido amigo, querida amiga, é nesse sentido que eu quero trazer essa experiência de Jacó. Jacó havia voltado ao encontro do seu irmão Esaú quando ele disse que ele ficará atrás de todo o povo, seguindo no passo das crianças e dos animais, para que todas as pessoas e todos os rebanhos chegassem ao seu destino juntos. Aí eu preciso pensar assim, para que o meu filho, para que a minha filha chegue também ao destino junto, ou onde eu quero que ela chegue, porque ensina a criança no caminho em que deve andar, para que até o fim da vida não se desvie dele. Para que a criança siga os meus passos sem desanimar, bem, eu preciso andar no ritmo das crianças. Eu preciso me adaptar à caminhada de uma criança. Este mundo no qual nós vivemos, ele é um mundo de exigências. Cada uma dessas exigências, ela prepara
prepara a criança? Prepara a criança para um vestibular futuro. As crianças, elas precisam falar vários idiomas. As crianças precisam dominar a tecnologia da informática, porém, querido amigo, querida amiga, cada vez menos nós estamos investindo no ritmo de quem precisa. Nós estamos acelerando e queremos que as crianças acelerem conosco. No entanto, nós não estamos parando. As crianças, atualmente, elas necessitam de pais que, no seu ritmo, imprima nelas caráter, amor, respeito e, acima de tudo, ande no caminho de Cristo, para que, ao longo da vida, essas crianças, depois jovens, depois adultos e idosos, tenham a habilidade de sempre retornar ao Salvador Jesus. Lá em Mateus, capítulo 18, nós vemos que Jesus, ele chama uma criança. E ele chama uma criança e coloca ali no centro de uma roda de conversa com os seus discípulos. Esse fato de Jesus ter pego aquela criança, ter colocado lá no círculo, no meio da roda, onde discípulos de Jesus estavam conversando, era um momento em que Jesus se aproveitou para ensinar algo fundamental. Ou seja, a criança ela aprende quando ela é colocada como protagonista, quando as suas posturas e ações são levadas em conta. Por quê? Porque quando ela vê que está sendo observada por outras, bem, ela vai refletir justamente aquilo que ela tem aprendido. Por isso, querido amigo, querida amiga, se você quiser que as crianças sigam as suas pegadas, é preciso você diminuir o ritmo, o tamanho da sua passada. A criança, ela é que determina o ritmo da passada que nós vamos dar. Não somos nós que precisamos imprimir o ritmo a elas. Nós aprendemos e aprendemos muito com as crianças. E se nós seguirmos no ritmo das crianças, nós estaremos também dando a elas a oportunidade de nos seguirem sem desanimar. Não pense que o fato de diminuir o ritmo vai lhe causar alguns transtornos. Nada disso. Pelo contrário, você diminuir o ritmo, você vai permitir que a criança te acompanhe sem que a mesma desanime. As crianças fazem perguntas, não é verdade? E quando elas fazem perguntas, nós precisamos mudar o nosso vocabulário. Por quê? O nosso objetivo com essa mudança de vocabulário diante de uma pergunta de uma criança é para que a criança nos entenda. Quem de nós não vira bebê? Quem de nós não vira criança quando está diante de uma outra criança? Eu sempre observo, as pessoas quando elas se aproximam da minha filha, que tem 1 ano e 5 meses. Elas mudam o linguajar, elas mudam a postura corporal, elas mudam o jeito delas, Elas mudam por quê? Porque elas querem ter a sensibilidade, elas querem, o desejo delas é que a criança perceba, olha, eu quero me aproximar de você, eu quero me comunicar com você. Ou seja, em outras palavras, se diminui o ritmo para receber a atenção daquela criança. O problema hoje é que nós estamos enfrentando uma geração de crianças adultas. Estamos enfrentando uma geração de crianças adultas. Aí nós muitas vezes ficamos assustados quando nós vemos crianças, meninas de 13 anos grávidas. Quando nós vemos crianças ainda menores cometendo barbaridades, como há poucos dias foi noticiado aquele garoto de 12 anos que acabou assassinando uma garota de 9 anos. Por que isso? Por quê? Bom, nós aceleramos o passo. É verdade, nós aceleramos o passo. Nós estamos enchendo a agenda da criança e não estamos mais deixando na agenda da criança o espaço para ela ser criança. Nós compramos a boneca pronta. Sim, e sabe por que nós compramos a boneca pronta? Para que a criança ela tenha tempo para preencher a agenda que nós criamos para ela, a agenda que nós inserimos na sua vida. E assim nós não permitimos mais que a criança se desenvolva nas várias fases que ela precisa se desenvolver. Lembre-se, querido amigo, querida amiga, você, eu, nós somos de uma geração de coisas que faltaram
e não de objetos que sobraram. O nosso desejo é que as crianças elas já nasçam falando, que as crianças já saiam andando, se vestindo sozinhas, comendo de tudo. Por quê? Porque nós não queremos diminuir o nosso ritmo. Porque diminuir o ritmo para ensinar uma criança, isso é uma tarefa árdua, é uma tarefa difícil. No entanto, eu sempre gosto de dizer assim, sabe por que Deus nos dá um bebê pequeno? Para que a gente possa aprender a embalar esse bebê, para que a gente possa vê-lo crescer e crescer assim como nós estamos permitindo que ele cresça. Querido amigo, querida amiga, que tal? Que tal facilitar e permitir que as crianças sigam os nossos passos? Vamos dar às crianças a mesma oportunidade que Jesus deu àquela criança, ou seja, a oportunidade do protagonismo. No Evangelho de João, capítulo 6, Jesus ele mostra de uma maneira muito simples, através da contribuição de uma criança para alimentar uma grande multidão. Aí me faz pensar o seguinte, eu fico pensando naquela mãe. Aquela mãe, eu acredito que aquela mãe ela estava com um passo bem lento, junto com o passo do seu filho. Talvez ela sabia que o menino não iria voltar na hora certa para o jantar. Sabe, criança é criança. Por isso, ao arrumar a lancheira, ela colocou 5 pães e 2 peixinhos. É uma mãe que entendia o ritmo do filho e providenciou para ele recursos disponíveis para que, se caso ele então se atrasasse, ele então pudesse ter alguma coisa para se alimentar. E assim, no ritmo do filho, aquela mãe, sem saber, é claro, sem saber, ela auxiliou e permitiu o seu filho servir Jesus e assim também servir 5.000 pessoas. Eu tenho certeza que a partir daquele dia, qualquer pão e qualquer peixe que aquele menino comia, bem, era diferente. Com certeza era diferente. Querido amigo, querida amiga, no ritmo que estamos criando os nossos filhos, será que elas estão conseguindo seguir os nossos passos? Eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Em outras palavras, deixe marcas em seus filhos que eles nunca esquecerão. Eu tenho aqui uma cicatriz, 22 pontos, eu levei aqui nesse braço. É uma marca, eu não esqueço. Meu pai e minha mãe, na educação que eles me deram, eu também tenho muitas marcas, que eu não esqueço. Essas marcas eu também quero deixar na minha filha. E acima de todas as marcas, eu quero deixar a marca cristã. Mas para que eu possa deixar essa marca na vida da minha filha, eu preciso diminuir o ritmo. E eu preciso caminhar no ritmo dela. Quando ela me dá a mãozinha para nós caminharmos, eu não posso caminhar rápido. Eu tenho que caminhar devagar. Porque se eu quiser caminhar rápido, eu vou ter que carregar ela no colo. Mas se eu carregar ela no colo, ela não vai aprender que depois que tropeçar, tem que se levantar. Vamos diminuir o ritmo. Jesus ele retira os impedimentos ao desenvolvimento das crianças quando ele repreende os seus discípulos e abençoa as crianças. Não se pode deixar uma criança à própria sorte. Não deixe a criança à própria sorte. Isso é perigoso. É preciso liderar, é preciso inspirar, é preciso mobilizar, assim como Jesus fez. Precisamos abençoar as crianças, permitindo que elas andem e sigam nos caminhos de Jesus. Todos vocês sabem a minha postura. Eu sempre tenho dito isso dentro da igreja. Olha, eu prefiro crianças chorando aqui dentro da igreja do que quietinhas em casa. Eu também tenho visto isso até com uma certa tristeza, que em alguns momentos a própria escola bíblica dentro das igrejas, ela tem se tornado um mero espaço para que as crianças deixem o papai e a mamãe ouvindo o sermão tranquilos, sem interrupção, sem nenhum choro. A escola bíblica, querido amigo, querida amiga, é um espaço
É um espaço das crianças aprenderem a Bíblia e não apenas um tempo para que o papai e a mamãe tenham sossego. Querido amigo, querida amiga, o evangelista Mateus nos apresenta, e ele nos apresenta o fato de Jesus dizer: não impeçam as crianças, mas deixem que elas venham, porque eu quero abençoá-las. E Jesus, ele nos mostra ali o fato de usarmos as nossas mãos, usarmos também as habilidades que ele nos dá para abençoarmos as crianças. Querido amigo, querida amiga, o que nós temos feito para abençoar as crianças? Temos dado para elas espaço? Temos dado para elas oportunidade de aprendizado, de enriquecimento? Será que elas se sentem importantes, incluídas dentro do reino? Ou será que muitas vezes elas também estão com essa percepção de que, sabe, eu sou apenas um estorvo na vida do meu pai e da minha mãe? Eu nem sequer posso... Eu até atrapalho eles na igreja de ouvir o sermão, eu até incomodo eles na vida do dia a dia. Querido amigo, querida amiga, diminua o ritmo. Diminua o ritmo. Faça o teu filho entender que ele é importante, que ele é, assim como diz a Bíblia, uma bênção do Senhor na sua vida. Os que creem são filhos e filhas de Deus. É o que diz o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 27. As pegadas dele são muito longas para nós. As pegadas de Deus são muito longas para mim. Por isso, é o que diz Paulo, ele se fez homem. Olha só, Deus diminuiu o ritmo. Para quê? Para podermos nós também seguirmos as suas pegadas. Por isso nós podemos ouvir as palavras do sábio Salomão: siga as pisadas, pegadas das ovelhas. Eu quero saber onde está o rebanho. E a resposta é: siga as pegadas do rebanho. Deus te abençoe, querido amigo, querida amiga. Deus te guarde, Deus te preserve, e que nós possamos ter também a mesma postura de Jacó. E Jacó disse: passe, meu Senhor, adiante do seu servo. Eu seguirei guiando-as pouco a pouco, no passo do gado, que me vai à frente, e no passo dos meninos, até chegar a meu Senhor em Seir. Que tal diminuir o ritmo e permitirmos também que as crianças sejam crianças e que elas possam, sem desanimar, seguir os nossos passos para chegar onde nós queremos que elas cheguem. Deus nos permite seguir nos passos de Cristo, rumo à cruz, sem nos perder do destino certo. O mesmo também Ele quer que nós façamos com os nossos filhos e as nossas filhas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela valiosa audiência de vocês. Eu agradeço e agradeço muitíssimo. Deus abençoe. Obrigado, Noemi. A Noemi está falando bom dia, amigo. Obrigado pela linda mensagem bíblica, alimento para a alma e coração. Abraço. Abraço a você também. Deus abençoe. Fiquem todos vocês na paz de Cristo, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus os abençoe ricamente e que todos nós possamos diminuir o ritmo. José Alexandre Síveres. Bom dia, meu amigo. É o que ele está dizendo. Bom dia, meu amigo. Deus abençoe. Forte abraço. Deus abençoe. Até amanhã. Até uma próxima oportunidade. Se assim nos permitir. Tchau, tchau.